Então, gente, quando a gente fala da análise de Tanaka e Johnson, para a gente calcular o espaço requerido, a gente tem que exatamente fazer como? A gente vai pegar a soma dos incisivos inferiores dividido por 2, mais 10,5 quando a gente está falando do hemiarco inferior, e quando a gente está falando do hemiarco superior, você soma mais 11, certo? Isso lembrando que é de cada lado, então você vai ter que multiplicar por 2. Então, a soma do espaço requerido inferior vai ser a soma dos incisivos inferiores, o mésio distal dos 4 incisivos inferiores, mais o valor proporcional acima, certo? Que é esse valor que vocês encontraram duas vezes. E a soma do espaço e o espaço requerido superior é a soma mesodistal dos incisivos superiores. Essa hora muita gente erra, porque bota o inferior, ou bota lá na soma dos inferiores, modifica isso. Então, assim, a soma dos incisivos superiores mais o valor que você encontrou duas vezes, certo? Então, vamos fazer um exercício para ver se vocês entenderam direitinho. O espaço requerido inferior anterior é 23. Então, o 23 dividido por 2 mais 10,5, porque é o arco inferior, certo? Esse valor que você encontra, você multiplica por 2. No superior, você vai pegar também a soma dos incisivos inferiores, aqueles mesmos 23, dividido por 2, e vai somar com mais 11. E vai multiplicar por 2, porque é lado direito e lado esquerdo. E o restante do cálculo é igual com as outras análises, tá certo, gente? E aí? Então, a discrepância, quando a gente está falando em espaço avaliado, a gente vai conseguir encontrar o espaço avaliado pelo método direto, através do compasso, fio de latão e o paquímetro. Já o espaço requerido, você vai tanto pelo método direto, que é o compasso, o paquímetro, como também você vai pela predição das análises, tanto a análise de Nance, que é a análise radiográfica, Moyers, que é a análise da tabela, e Tanaka e Johnson, que é a análise daquele cálculo matemático. E aí, o que fazer com essa informação? Pronto, pegou essa informação, guardou na gaveta? Não. Você vai lhe ajudar exatamente no estabelecimento das diferentes condutas de tratamento. Se você vai precisar intervir, se você vai precisar só acompanhar, se você vai precisar recuperar espaço. Quando você tem uma discrepância positiva, você vai fazer um acompanhamento. Você está caminhando em águas calmas, então você só vai precisar acompanhar aquele paciente, certo? Sem precisar de nenhum tipo de intervenção. Só se o crescimento lhe mostrar que você vai precisar intervir. Mas tanto os caninos como os premolares permanentes vão erupcionar tranquilamente. Quando a gente fala de uma discrepância nula, nula é quando o quê? O espaço avaliado é o mesmo tempo, o mesmo valor do espaço requerido, e então vai dar zero. Você pode lançar a mão de algumas alternativas. Supervisão do espaço, mas você tem que lembrar que não deve perder espaço na troca da dentição. Você não pode perder nada. Então, muito cuidado e alerta. Ou você pode pensar em uma manutenção do espaço, que é através de alguns tipos de aparelho. Barra transpalatina, arco lingual, banda alça, botão de Nance, que eles vão ajudar exatamente nessa troca da dentição. Eu gosto muito, assim, no arco superior, o botão de Nance, e no arco inferior, o arco lingual, são geralmente o que eu uso mais constante. Já quando a discrepância é negativa, você precisa recuperar espaço. Quando, às vezes, ela pode ter pequenas discrepâncias negativas por conta de algumas perdas precoces, então você pode lançar a mão de alguma mola para ganhar esse espaço.
Às vezes você vai precisar expandir o arco, você vai precisar de uma aquisição maior de espaço, às vezes a paciente tem uma maxilar-trésica, então você vai precisar de um disjuntor, um expansor, um raso, um Hyrax para esse tipo de tratamento. Às vezes, alguns desgastes seletivos, para permitir essa erupção, mas muito cuidado em relação aos desgastes seletivos. E também lançar mão de extrações seriadas, caso a discrepância negativa seja bastante acentuada. Então, quando é positivo ou nula, com a manutenção de espaço, você constitui uma das atividades mais importantes na prevenção das maloclusões, prevenir problemas futuros. Muitas indicações é quando você tem espaço avaliado adequado, todos os dentes que ainda não irromperam estão em seu estágio normal de desenvolvimento, observar muitas perdas precoces, evitar migração e redução do perímetro do arco em casos de perdas precoces, observar a sequência de erupção se ela não está ideal, certo? O aproveitamento do Lewis Space é muito importante, porque às vezes o paciente tem muito apinhamento, mas só com o Lewis Space já consegue dissolver esse apinhamento. E ela é contraindicado você fazer a manutenção de espaço em casos que o espaço requerido é deficiente, quando não consegue. A manutenção de espaço, alguns tipos de alternativas, banda alça. Também, quando o paciente tem um apinhamento grande inferior anterior, você pode usar um arco lingual para ajudar a dissolver esse apinhamento, certo? E ajudar exatamente na troca e ao aproveitamento máximo do Lewis Space. Aqui também outro caso de um arco lingual sendo utilizado para ajudar nessa troca. E aí, depois que os dentes estiverem erupcionando, você vai e remove o arco lingual. Quando a gente pensa em supervisão de espaço, a gente lembra muito quando a gente está com um paciente que tenha uma relação de classe 1 ou degrau mesial. O paciente ele tem um apinhamento anterior e inferior, certo? A discrepância é positiva, então quer dizer que ele tem esse apinhamento, mas ele tem espaço suficiente para erupcionar todos os dentes. O apinhamento inferior. O dente descido, então, ele é extraído. Às vezes, só com a erupção do lateral, ele já é extraído. Você não precisa nem lançar a mão de você ter que extrair o dente canino descido. Aí, só com isso, já ocorre uma melhora do alinhamento do arco inferior. Aí, os premolares, quando estiver no estágio 7 de nula, você, então, lança mão da extração dos primeiros molares descidos. Você pode fazer também o desgaste seletivo dos segundos molares descidos. Instala, então, um arco lingual para a extração dos segundos molares descidos. E aí, vai ficar uma relação de classe 1. Quando o paciente está com supervisão de espaço e está com plano terminal reto ou em topo na relação molar, e tem um apinhamento anterior inferior, ó, relação em topo, apinhamento anterior inferior, discrepância sendo positiva, os caninos, então, extraídos, certo? Vai ocorrer uma melhora natural do arco sem precisar nenhum aparelho para isso. Os primeiros molares descidos, então, são extraídos. É feito um desgaste na mesial dos segundos molares descidos. Instala o arco lingual, extrai os segundos molares descidos. Você só extrai os segundos molares descidos quando já estiver com o arco lingual em posição, certo? E a relação de molar, ela pode terminar em classe 1 ou em topo. E quando a discrepância é negativa, a gente precisa recuperar espaço. Nesse caso, se vocês observarem, não tem espaço para o lateral, certo? Foi utilizado, então,
um arco lingual inferior e foi utilizado um extraoral superior para ajudar na distalização. E aí, o lateral conseguiu espaço para erupcionar tranquilamente. Também, se precisar recuperar espaço, você pode utilizar uma PLA, uma placa labial ativa, certo? Em casos de discrepância negativa e que você possa expandir o arco, você deve fazer isso, principalmente no caso do paciente com mordida cruzada, que é exatamente o momento correto de você estar intervindo e ainda tem a falta de espaço. Então, a expansão do arco vai exatamente facilitar tanto a erupção dos dentes que ainda estão em erupção e também vai facilitar a questão da corrigir a mordida cruzada. Aqui você vê que o paciente quase não tem espaço na radiografia. Foi feita então a expansão. E aí aguardar toda a erupção. Ó, os laterais estão em posição. Desgastes seletivos, muitas vezes você pode fazer, mas eu particularmente não faço muito e sempre fazendo dente descido, certo, gente? E aí você vai exatamente fazer o desgaste dele, se precisar anestesia. Quando eu faço desgaste, eu faço com lixinha interproximal. Não gosto muito de broca, porque às vezes você pode perder controle, principalmente sendo criança. E aí você ganha espaço para que o lateral erupcione melhor, tem espaço para ele. Se desgastando, então, a mesial do canino descido. Também disco, esse que eu, em criança, eu tento evitar ao máximo, porque às vezes pode se mexer, e sempre que usar disco, usar com protetor. Também, às vezes, a própria exodontia do canino descido, quando aqui nesse caso, se vocês observarem, precisa o lateral erupcionar, ele vai erupcionar ó, por trás. E aí, ele erupcionando, ele mesmo acaba fazendo a extração do canino descido, um pouco antes do tempo, né? E aí, com o arco lingual e com os dentes, os caninos descidos já não mais em boca, já vai melhorar esse alinhamento. Você pode lançar a mão da mecânica 4x2 até conseguir os espaços perfeitos para os caninos, aproveitando o leeway space. Extração seriada, quando a gente tem uma discrepância negativa, é um procedimento terapêutico destinado a harmonizar o volume dos dentes com os dos maxilares, mediante a eliminação paulatina de alguns dentes descidos e também de permanente, que seria os premolares. Isso é mais utilizado quando tem uma discrepância negativa maior do que 10 milímetros. Então, assim, mas hoje em dia, prestar muita atenção, que com o advento de mini implantes, tecnologia, a gente está cada vez mais evitando extrações. A extração seriada, a vantagem dela é que o tratamento ortodôntico fica reduzido, os caninos irrompem na posição já favorável e é muito utilizado em saúde pública, que ó, aqui estão os caninos descidos, eles são então extraídos para que os caninos permanentes erupcionem. Os primeiros molares descidos são extraídos para que os pré-molares erupcionem. Quando os pré-molares erupcionam, você extrai eles, certo? Para que tenha espaço para os caninos, certo? Que mesmo assim não tem espaço para os caninos, né? Permanentes. E aí, depois você vai e extrai os segundos molares descidos para os segundos pré-molares, eles erupcionem em boca. Tem espaço tanto para os caninos como para um premolar de cada arco, né? Aqui é um caso, um paciente que não tinha espaço, maxilar trésica. Ó, se você olhar aqui,
quase não tem espaço e um apiamento severo. Então, foi lançado mão, ó. Os caninos descidos já não estão em posição, certo? Quem tá aqui é quem? Os premolares, certo? E aqui, ó, mesma coisa, no arco inferior também não tem espaço. Depois que eles são extraídos, né? Aí os descidos, ó, o canino permanente aqui tentando erupcionar. E aí você opta pela extração de 4 premolares, tá? Ó, aí você vai extrair para que os caninos entrem em posição, ó, não tem espaço nenhum para o canino aqui erupcionar. Aqui embaixo, ó, quase também não tem espaço, aqui teria que ser 2 dentes. Aí você faz a extração seriada, ó, extraiu os premolares, primeiros premolares, para permitir os caninos erupcionarem. Os caninos erupcionaram, certo? Depois você pode usar um extraoral para exatamente você conseguir manter, né? Melhorar a relação molar. Se distalizou aqui. E como usar como ancoragem. E agora, com certeza, a ortodontia fixa vai ser muito mais simples. E essa extração não interferiu tanto no perfil do paciente. Então, por isso que o diagnóstico e o planejamento tem que ser executado perfeitamente. Aqui, gente, são algumas referências, certo? Tem aqui o nome daquele livro que eu também passei para vocês, que eu acho que ele tem um passo a passo, que é uma linguagem fácil, e tem outros livros que você também pode ver sobre análise da dentição mista, diagnósticos e prognósticos e condutas terapêuticas. Queria agradecer, certo? Logo, logo vamos estar todos próximos para que os abraços apertados, os amigos reunidos e os encontros na rotina vão voltar, com certeza. E tudo isso vai passar, gente. E aqui só uma Era março de mensagenzinha. 2020. As ruas estavam vazias, as lojas fechadas. As pessoas não podiam mais sair. Mas a primavera não sabia. E as flores começaram a florir, o sol brilhava, os pássaros cantavam. As andorinhas não tardariam a chegar. O céu estava azul e a manhã chegava mais cedo. Era março de 2020. Os jovens deviam estudar online e arranjar com que se ocupar em casa. As pessoas não podiam ir mais aos centros comerciais, nem tampouco ao cabeleireiro. Dentro, em breve, não haveria mais vagas nos hospitais e as pessoas continuavam a adoecer. Mas a primavera não sabia. Era a altura de tratar dos jardins, a erva estava cada vez mais verdejante. Era março de 2020. As pessoas foram postas em confinamento para proteger os avós, famílias e crianças. Acabaram as reuniões e refeições em família. O medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. Mas a primavera não sabia. As macieiras e cerejeiras e todas as outras árvores começaram a florir e as folhas cresceram. As pessoas começaram a ler, a jogar em família, a aprender outra língua. Cantavam nas varandas e convidavam os vizinhos a fazer o mesmo. As pessoas aprenderam uma língua nova, ser solidários e concentraram-se noutros valores. As pessoas aperceberam-se da importância da saúde, do sofrimento, deste mundo que tinha parado, da economia que tinha tombado. Mas a primavera não sabia. As flores deram lugar aos frutos, os pássaros fizeram os seus ninhos, as andorinhas chegaram. Então chegou o dia da libertação. As pessoas ouviram na televisão. O vírus perdeu. As pessoas saíram às ruas, cantavam, choravam, abraçavam seus vizinhos, sem máscaras nem luvas. E então o verão chegou porque a primavera não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo. Apesar do vírus, apesar do medo, apesar da morte. Porque a primavera não sabia, mas ensinou às pessoas o poder da vida. Obrigada, gente. Já já vamos estar todos se abraçando e vivendo tudo isso de uma forma muito leve. Beijo.